O maravilhoso mundo dos parques da Disney esconde algumas realidades muito pouco lisonjeiras. Funcionários pobres e sobrecarregados de trabalho, roupas sujas entregues aos atores, passagens subterrâneas secretas que não podem ser visitadas e muitos outros fatos chocantes esperam você neste vídeo. Estes são os horrores escondidos pelos funcionários da Disney. O Sleeping Beauty Castle é o edifício mais antigo da Disney. Esta fortaleza fictícia foi construída em 1955, em Anaheim, Califórnia, Estados Unidos. O próprio Walt Disney esteve envolvido no projeto deste edifício. Como sabemos, uma fortaleza é uma construção severa e pouco atrativa. O famoso criador do Rato Mickey queria que seu castelo tivesse o efeito oposto. Para isso, ele foi inspirado no castelo de Neuschwanstein, construído por um rei bávaro no século XIX. Esta fortaleza é agora uma atração turística na Alemanha. De pé sobre uma eminência rochosa com vista para o vale, o monumento não inspira tristeza ou dureza. Walt Disney também queria que o novo castelo parecesse enorme, mas não tão enorme assim. Por isso ele recorreu a uma perspectiva forçada. Este é o procedimento arquitetônico que dá ao espectador uma falsa sensação de altura ou profundidade. A aposta foi um sucesso. O castelo da Bela Adormecida tem apenas 23 metros de altura, mas se você descer, por exemplo, a rua principal dos Estados Unidos, que leva à entrada do parque, o edifício parece maravilhosamente grande. Este castelo consiste em 3 andares, afunilando de baixo para cima. Na verdade, as pedras no topo estão menores do que as da base, e o último andar é a metade do primeiro. Entretanto, à distância, os níveis parecem os mesmos, portanto, o conjunto dá uma grande impressão de altura. No Walt Disney World Resort, localizado na Flórida, há muitos lugares escondidos, improváveis e pouco conhecidos. Por exemplo, existe uma vasta rede de passagens subterrâneas que os visitantes não podem ver e não estão autorizados a entrar. A ideia para desenvolver este espaço enterrado foi de Walt Disney. Segundo os rumores, este projeto nasceu em sua imaginação durante uma circunstância bastante cômica. Walt Disney tinha encontrado alguns cowboys no parque infantil Tomorrowland, onde havia réplicas de foguetes espaciais e todos os tipos de máquinas futurísticas. Walt Disney, que foi meticuloso, não gostou da amálgamas dos gêneros de ficção científica e faroeste. Quando percebeu que estes 2 vaqueiros, para chegar ao lugar que queriam, tinham que passar pela Terra do Amanhã, pensou em uma invenção que permitiria aos funcionários viajarem de uma seção a outra sem se destacar nas sucessivas etapas pelas quais passariam. E ele começou a construí-la, apesar das enormes despesas. Hoje, essas passagens escondidas existem e somente os funcionários podem entrar nelas. Tem acesso a eles através de passagens que só eles conhecem, feitas em vários lugares do parque. E uma vez lá dentro da vasta rede, eles encontram o seu caminho através das diferentes pinturas nas paredes, cada uma das quais corresponde a uma área de atração. Há também restaurantes, cabeleireiros e outros quartos. Para ser preciso, eles não são subterrâneos, pois estão ao nível do solo e todo o parque da Disney é elevado. É claro que a instalação de todos esses corredores foi muito cara, talvez tão caro de acordo com algumas fontes como todo o Reino Encantado da Flórida, ou seja, todo o parque. Portanto, essas passarelas contribuíram para a preservação da magia do parque, como o Walt Disney queria. No próprio Reino Encantado da Disney, na Flórida, há uma coisa muito curiosa que você talvez não conheça, e que é a exibição de bandeiras americanas fora do parque, na Main Street. Antes de tudo, você deve saber que existe um código de bandeira americano que estipula as regras que qualquer cidadão, qualquer organização deve seguir ao exibir um emblema do país. Essas regras estão a obrigação de baixar e retirar a bandeira à noite se ela não estiver iluminada, e de não expô-la a tempestades, chuva e vento. Entretanto, o Disney Park na Flórida transgride essas regras e as bandeiras nunca são retiradas. Isso pode parecer surpreendente quando você sabe que as empresas de Walt Disney estão muito preocupadas em manter sua reputação intacta. O fato é que as bandeiras exibidas na Main Street não são bandeiras oficiais. Se você as examinar, descobrirá, por exemplo, que faltam estrelas ou que o número de listras está incompleto. Portanto, não é contrário ao decoro não acendê-las à noite nem mantê-las acordadas com mau tempo. Dito isso, todas as regras são simplesmente uma questão de etiqueta. Embora seja uma lei federal americana, não há nenhuma penalidade por não quebrar, porque a Carta de Direito simplesmente garante este tipo de liberdade. Mas esta anedota sobre as bandeiras no parque da Disney na Flórida ainda é interessante e divertida. No Reino Encantado da Flórida, há muitos funcionários desencantados. Suas condições de trabalho são deploráveis. Suas tarefas se tornam ainda mais difíceis pelo fato de terem que cuidar constantemente das menores aparências, a fim de oferecer a melhor experiência. No entanto, as coisas estão melhorando. Costumava ser pior. Por exemplo, nos anos 2000, entre os maus tratos que eles reclamavam, tinha um em particular que tinha a ver com as roupas. Os funcionários que se vestem da cabeça aos pés como o Pato Donald ou Mickey sofrem mais desconforto do que podiam imaginar.
imaginar. Eles não só têm que fazer exatamente o que devem fazer todo dia, mas também suportar outro desconforto, falta de higiene. Além dos trajes, a Disney forneceu aos seus funcionários roupas íntimas especiais apropriadas aos trajes que eles tinham que usar durante o dia. Por exemplo, braceletes, meias calças, etc. No final do dia, eles devolvem tanto os trajes quanto a roupa íntima. No Florida Park, no passado, muitos funcionários reclamavam que essas roupas de baixo eram distribuídas a eles em um estado desconfortavelmente sujo. Grande parte do linho não era lavado ou esterilizado à noite. Entretanto, após vigoroso lobby e difíceis negociações em 2001, os funcionários finalmente obtiveram o direito de lavar suas roupas íntimas à noite em casa. Mas antes de ganhar este privilégio, muitos funcionários tinham contraído doenças virais, como a raiva. Os porta-vozes da Disney recusaram-se a comentar sobre as novas liberdades dos funcionários. No ano passado, o funcionário do parque da Disney, Jason Peter, foi banido para sempre do parque da Disney por tomar muitas liberdades em seu tempo livre. Jason não era apenas um funcionário, mas também um influencer no TikTok, e tinha também quase 1 milhão de assinantes. Ele queria aproveitar sua situação para revelar aos bastidores do parque da Disney e aumentar sua notoriedade. Ele havia decidido filmar à noite o interior de uma capela de casamento da Disney, que normalmente está fechada naquela época, mas ele havia encontrado uma maneira de entrar. Ele também se filmou percorrendo as lojas de varejo do parque, provando os produtos e provando as diversas bebidas em exposição. Essas aventuras tiveram muito interesse para a comunidade, mas a empresa Disney não gostou disso, e então Jason Peter, que tomou muitas liberdades desagradáveis, acabou perdendo seu emprego. E de acordo com o que ele alegou quando foi demitido, ele foi até mesmo banido das propriedades da Disney. Quando um funcionário da Disney é contratado para se vestir como um personagem, é preciso receber treinamento extensivo, para que mais tarde, quando lhe é pedido que desempenhe seu papel no parque, nada seja deixado ao acaso. Suas palavras, gestos e movimentos devem ser calculados. Dentre as regras que os atores devem seguir, há 2 que são ao mesmo tempo divertidas e obrigatórias. A primeira é nunca dizer as palavras "não sei" quando um visitante, especialmente uma criança, pede orientações. Se o próprio ator não conhece o lugar, o decoro exige que ele obtenha as informações de um colega. A segunda regra, mais anedótica, é sempre apontar o caminho com os dedos indicador e médio juntos. Esta dupla utilização remonta à época em que Walt Disney estava presente nos parques que ele mesmo havia construído. Quando lhe pediam orientações, ele era educado para se certificar antes de responder, então apontava com 2 dedos, já que muitas vezes tinha um cigarro na mão. Estes hábitos podem irritar os atores, mas como tudo é feito para o prazer das crianças, eles não são tão ruins de se observar. Os parques temáticos da Disney incluem vários corpos de água que fazem parte da atração. Se você vir pela primeira vez o rio feito pelo homem no parque da Flórida, a água parece limpa, e você pode ser tentado a nadar nela, mas não seria uma boa ideia. Na verdade, aqui também as aparências enganam. Basta admirá-los. Estas vias navegáveis pontilhadas de plantas exóticas estão cheias de produtos químicos e corantes. Todas as manhãs, esses produtos químicos são despejados na água para dar cor desejada. É perfeito para desfrutar de um cruzeiro panorâmico, mas se banhar nele, não. Os produtos são utilizados em grandes quantidades nesses canais, pois as atrações são construídas no meio de um pântano. Além disso, muitos visitantes vomitam ou jogam lixo nas vias navegáveis. Em resumo, você pode ficar doente. Você sabia que Walt Disney, para construir o enorme Parque dos Sonhos, comprou um terreno na Flórida em nome de várias empresas fictícias? Vamos voltar ao tempo. Nos anos 60, o grande projeto era conhecido apenas por um punhado de pessoas. Walt Disney estava procurando uma área acessível com um clima favorável e queria manter o segredo da compra da terra. O motivo era que o valor da terra aumentaria demais se as pessoas descobrissem seu plano. Portanto, tudo foi feito em segredo. Os delegados ocultaram suas identidades e Walt Disney comprou 11 mil acres de terra por 6 milhões de dólares. A terra era pantanosa e desinteressante e os proprietários estavam felizes em se separar dela. A transação ocorreu sem problema. O próprio governo permaneceu no escuro. No entanto, foram feitas perguntas sobre essas aquisições maciças. Hipóteses foram formadas. Eventualmente, todo o segredo foi descoberto. Imediatamente, o preço da terra subiu. E o preço de um hectare de terra na região multiplicou por 400 vezes durante uma noite. Em resumo, Walt Disney tinha feito bem em agir com essa discrição. O custo total da compra seria tão alto que o projeto nunca teria visto a luz do dia. Enquanto os parques da Disney nos Estados Unidos são um mundo de maravilhas e alegrias para as crianças, eles são uma indústria infernal para os funcionários. Funcionários exigem constantemente salários decentes e condições de trabalho mais suportáveis. Segundo o senador Bernie Sanders, na Disney, 8 em cada 10 funcionários ganham menos de $12 por hora. O que é pior, na verdade, os salários médios caíram 15% nos últimos 20 anos. Hoje, sua mensagem é cada vez mais ouvida pelo público em geral. No entanto, há poucas mudanças. Na área de Anaheim, onde está localizado o parque mais antigo da Disney, a maioria dos trabalhadores ainda vive em condições precárias. Eles até mesmo sofrem com insegurança alimentar. Isso tudo piora porque o custo de vida na área onde moram está aumentando.
Este é o fim do vídeo, onde você descobriu os segredos da Disney. Qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.